Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo de análise especial, o primeiro desse ano, né? E a gente vai começar aí já com o pé direito, comentando um ativo que alguns amam, outros odeiam, que é aí a VIA, né? Ticker VIA3. Como sempre, deixar o disclaimer, não sou analista de valores imobiliários, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. Conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Lembrando aí, qualquer dúvida que tu tem em relação à análise técnica, ou quer dar uma olhada em algum papel, manda uma mensagem para mim, seja aí no Instagram, no Twitter, ou também dentro do TC. Aqui, mudei o layout, né? Aqui são minhas redes sociais e todas as informações que tem em relação a mim tá nesse QR Code, tá bem? Então bora lá, compartilhando a tela aí com vocês. Olhando aí o gráfico de VIA, como sempre a gente vai dar uma olhada no gráfico mensal, semanal e depois por fim aí gráfico diário, dando esse panorama geral sobre o papel, né? Olhando para curto, médio e longo prazo. Olhando aí no gráfico mensal, a gente tem VIA trabalhando no zigue-zague descendente, né? Na verdade, o primeiro zigue-zague descendente foi aqui na perda desse fundo deixada em março de 2021 e desde então derreteu, né? Caiu reto. A gente vem buscar aqui quebrando níveis de suporte. Vamos apagar aqui esses estudos anteriores para ficar mais claro. Excluir estudos, ok. Pronto, a gente perdeu uma zona de suporte aqui que foi essa região de fundo do Covid, né? Assim que perdeu, voltou para fazer pullback e volta a cair. Só que na tentativa de fazer um novo fundo, né, perder essa região aqui anterior dos 176, a gente vê aí marcando o fundo levemente acima do fundo anterior. Eu sempre acabo comentando com vocês, né, em relação ao que é um fundo, a gente vê aí, leva em consideração as mínimas. A gente tem aqui mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, um fundo, e aqui mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. A gente tem um outro fundo que é levemente acima do fundo anterior. Então, o rompimento dessa região aqui dos 404 abriria espaço para altas mais relevantes, né? Olhando para médio e longo prazo, o que configuraria aí para alguns grafistas isso aqui seria um pivô de alta, né? Que é um fundo ascendente, para outros acabam considerando isso aqui um fundo duplo. De todas as formas, a gente acaba projetando toda essa pernada daqui para cima, ficaria com alvo ali nos 6,32, com a média de 21 servindo como resistência ali nos 5,54. Então começa assim a ficar um pouco mais interessante. Vamos ver se nos próximos pregões aí a gente consegue ver um ânimo por parte dos compradores a fim de conseguir romper essa região de resistência, né? Então, para o gráfico mensal é esse ponto aí que a gente vai observar, e olhando para baixo, a mínima importante aqui é a mínima do mês passado, né? Se perder ali os 1,90, a gente pode sim ter um movimento corretivo um pouco mais amplo. Olhando aí para o gráfico semanal, para quem gosta de position trading, né, a gente tem um ponto intermediário, diria, que é a máxima dessa semana aqui nos 2,65. Essa semana agora, hoje é segunda-feira, está violando essa região de máxima, negociando ali nos 2,62, voltando a virar média de 9 para cima, conseguindo se manter acima dessa região daqui, pode sim ser algo interessante, né? Eu gostaria de observar o rompimento desse bloco aqui, né? Média de 21, topo anterior e também média de 50 períodos. Rompendo essa região, pode-se sim a gente ver uma movimentação de alta mais relevante por parte dos compradores para buscar esses R$4 e rompendo esses 4, né, caso consiga, a gente pode sim ver aquela mudança de tendência olhando para um gráfico um pouco mais novo, né, o gráfico mensal. E aqui no gráfico semanal, para position, um stop um pouco mais barato seria aqui abaixo dessa região dos 2,15. Se perdido, pode sim abrir um espaço para uma correção um pouco mais contundente. E olhando aí para o gráfico diário, para quem gosta aí, né, swing trade, a gente teve aí nos últimos dias aquele auê todo com as lojas americanas, né, do rombo que era 20 bi, virou 40 e acabou aí deixando o setor de varejo um pouco mais, com a volatilidade um pouco maior. Aqui, quando aconteceu isso, VIA chegou a estar caindo bem, né, abriu com um gap aí aproximado de 15%, recuperou até a máxima 18%, da mínima, né, até o fechamento foi algo próximo aí a 11,5%, mas ainda apesar disso a gente fechou com uma queda de 5,38%. Como eu tinha falado, essa região de 2,65 até aqui próximo dos R$3 é um bloco de resistência que, se rompido, abre espaço para altas, que no gráfico semanal a gente tem ali média de 21, esse topo dos 2,65 e também a média de 50 períodos. Quando a gente diminui aí o time frame e vê aí um gráfico diário, a gente tem a média de 200 como resistência ali nos 2,84. Então é uma zona de resistência bem importante que realmente, se rompido, a gente pode sim ter uma continuidade do movimento de alta bem relevante. Hoje vem subindo bem, recuperando aí com alta de quase de 11%, 10,55 no momento. Vamos ver se consegue romper, fechar acima dos 2,65
e aí aumentaria a probabilidade de ter um movimento de alta. Novamente, digo e repito, perdendo essa região de fundo aqui ficaria mais feio por parte dos compradores, tendo um espaço para uma correção um pouco mais forte. Então, esses são os pontos que eu acho que vale a pena ser observado aí em Via. Acho que nos próximos dias pode sim dar uma oportunidade interessante. Vale a pena acompanhar o papel, não só o papel a Via, né, como todo o setor. Aí Magazine Luiza está bem interessante também, mas nos recursos pode sim dar uma oportunidade. E lembrando, como sempre, né, qualquer dúvida em relação à análise técnica, quiser perguntar alguma coisa ou solicitar algum ativo, eu estou sempre atento aí agora no Instagram, Twitter. Eu entrei agora para o TikTok, soltando aí alguns vídeos curtos, né, fazendo análise para vocês. Então é isso. Mais informações aí, só dá uma olhada aqui no QR Code ou me seguir, falar comigo aí nas redes sociais que tá logo aqui abaixo. Valeu, um abraço, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.